Oi, gente. Bom dia. Tudo bem? Como vocês estão? Então, hoje eu vim aqui ao vivo conversar um pouquinho com vocês sobre psicossomática. O que a psicossomática traz para a nossa vida? E o que é psicossomática? São nossas emoções. Oi, tudo bem, Renato? São nossas emoções, são nossos sentimentos, são nossos comportamentos que, quando não resolvidos, nos levam a cristalizar isso no nosso corpo, em forma de enfermidade, em forma de doença. Então, antes de começar, eu quero me apresentar. Meu nome é Adriana, sou terapeuta desde 2015. Sou terapeuta integrativa, trabalho com o Reiki, trabalho com AFT, com barra de Axis, com constelação familiar. E atualmente eu estou estudando psicologia. Então eu tenho estudado muito esse assunto porque eu acho que agrega muito valor à vida das pessoas, à minha vida também. Oi, Rafa, tudo bem? Então eu resolvi trazer esse tema para a gente trabalhar. Vai ser um encontro? Não. Vai ser toda quarta-feira de manhã. A gente vai estar trazendo um tema, uma enfermidade, uma emoção, um comportamento, para estarmos discutindo isso, trocando a informação. Então quero deixar bem claro que não é fácil para mim estar aqui, né? Eu tenho a minha vulnerabilidade também, mas o propósito é levar a informação para mais gente, né? Porque eu acredito que uma vida equilibrada, olhando para o que precisa ser olhado, dá para viver saudável. É nisso que eu acredito. Então vamos lá. Eu tirei isso tudo da minha cabeça? Não. Eu estudei para isso, né? E estudo e vou estudar sempre. Então, de que forma que eu estudei? Aonde eu me embasei? Só para mostrar para vocês. Então, ó, eu estudei Patrícia Cândido, que é o Código da Alma. Eu estudei a linguagem do corpo, que é da Cristina Cairo. Eu estudei a Louise Reis, né? Que também é sobre como você pode curar seu corpo. Então, é nessa linha que a gente vai seguir. Vamos falar agora do conteúdo em si. Eu vejo que existe N enfermidades. Então, cada quarta-feira eu vou estar falando de uma. Hoje, em especial, eu vou falar sobre a pressão sanguínea. Tanto a pressão alta quanto a pressão baixa. A pressão sanguínea, de forma geral, vamos observar o que é a pressão sanguínea. Então, o sangue sai do nosso corpo, sai do nosso coração, percorre o nosso corpo, volta para o coração, bombeia e assim ele vai. Ou seja, o coração faz o seguinte movimento: tum, 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 onde ele captura o sangue e devolve o sangue para o corpo. É assim o movimento. E onde a pressão alta entra nisso? Quando eu faço o tum, ali eu fico. Ou seja, quando eu tenho uma emoção mal resolvida, eu guardo ela, eu seguro ela. Ou seja, não é uma regra, mas normalmente as pessoas que sofrem de pressão alta são pessoas mais rancorosas, são pessoas que guardam as coisas para si, que não conseguem soltar. É julgamento isso? Não, gente, não é julgamento. Em nenhum momento estou julgando ninguém. Estou falando o que os estudos mostram. Né? Os estudos mostram isso. Que quem tem pressão alta são pessoas que seguram mais, são mais rancorosas. Porque querem? Não, porque não conseguem resolver aquilo. Percebe? Então, voltando. Então, se eu seguro, né, se eu seguro, eu tranco a pressão sanguínea. Na verdade, eu falo tranco, mas na verdade ela expande. Porque o que é o rancor, gente? Peguem um dicionário e observem o que é o rancor. O rancor nada mais é do que ódio contido. Vou repetir, ódio contido. Então, eu sofri aquele impacto, eu sofri aquela dor, seja ela qual for, e segurei ela. Não soltei.
Mas eu fiquei com raiva daquilo, eu fiquei com ódio daquilo, mas eu segurei. Entende? Isso é a pressão alta. Quando eu não consigo liberar o que precisa ser liberado. Percebe? Já em contrapartida, né? A pressão baixa é ao contrário. A pressão baixa, o que é a pressão baixa? Ela faz, né? Faz tum, né? A pressão sanguínea vai fazer tum, tum, soltar. O soltar é o soltar demais. É o deixar na mão do outro a responsabilidade. Normalmente, de novo eu digo, não é uma regra, mas é o que os estudos mostram. Quem tem pressão alta, quem tem pressão baixa, quem tem pressão baixa, normalmente são pessoas carentes, pessoas inseguras, pessoas que tiram de si para o outro, tiram a sua responsabilidade e passam para o outro. São pessoas... O que é o carente? O carente é a necessidade de, a falta de, né? Seja o que for. Dentro da pressão sanguínea, o que é o sangue, né? O que remete o sangue, o que remete a cor vermelha? Ao amor. Então, normalmente as pessoas carentes são carentes na questão do amor, se sente em desamor. É porque elas estão em desamor? Não, elas não estão em desamor, mas elas sentem que estão. Entende o que eu quero dizer? Às vezes o outro faz tudo por ela. Às vezes o outro ama ela mais do que tudo, mas ela não consegue enxergar daquele jeito, né? Pelas questões que ela passou na infância, pelas questões que ela passou na adolescência, ou até pelas questões que ela passou na fase adulta. Ela não consegue perceber, sentir aquele amor. Ela se torna carente. E a questão de ser carente é a seguinte: quando eu me sinto carente, eu me sinto totalmente exigente. As pessoas carentes, observem, né? Observem vocês, observem o outro, apesar que eu sempre digo, tudo que você aprende, tudo que você absorve de conhecimento, tudo que você lê, tudo que faz sentido para você, é para você. Você olha para aquilo, você se resolve com aquela informação, é com você, nunca com o outro, né? Tudo que nós vamos aprender de hoje em diante não é para observar o outro. Ai, porque o meu marido é assim, é desse jeito, é carente, ou o meu marido é rancoroso, então vai ter pressão alta, ou tem pressão alta, e acusar ele. Não, mas levar a informação para ele e deixar ele com as questões dele, né? Mas é sempre pra gente, tá? E quanto mais eu me curo, quanto mais eu olho pra mim, mais eu consigo ajudar o outro. Porque se nós olharmos, quem viaja bastante sabe muito bem disso. Ah, tu tá lá esperando o voo partir, né? O avião decolar. O que a aeromoça vai dizer? O que o comandante vai dizer pra gente? Em caso de emergência, vai cair a máscara de pressurização. Use-a primeiro em você. Use primeiro em você. Eu não consigo ajudar o outro se eu não estou ancorada, se eu não estou bem alinhada, se eu não estou bem resolvida comigo. Mas voltando à pressão baixa, então quando eu olho para o outro, quando eu sou muito carente e tenho a questão do desamor, eu me torno muito exigente com as pessoas. Ninguém serve para mim, ninguém faz nada bem feito, ninguém é bom o suficiente. E isso torna a pessoa uma pessoa difícil também de lidar, né? A pessoa rígida, a pessoa rancorosa, é difícil de lidar? É, mas a pessoa carente, muito boazinha, também é ruim de lidar. Os dois extremos dá problema, entende? Então, tanto a pressão alta quanto a pressão baixa exigem equilíbrio, exigem o tum, 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 tum equilibrado, percebe? Dentro da constelação, né, como eu disse para vocês, eu também sou consteladora, o Bert Helling traz para nós as 3 leis do amor. E dentro das 3 leis do amor, existe uma que é a lei do equilíbrio. Entende que o equilíbrio ele não está só nos relacionamentos, ele não está só na vida pessoal, ele não está só na vida profissional ou na sociedade, enfim. O equilíbrio precisa estar com a gente.
O equilíbrio precisa estar dentro da gente. Quanto mais equilibrado eu sou, mais flui a minha vida. E certo é, a cura está dentro da gente, assim como a doença. Eu escolho o que eu quero. Eu escolho se eu quero a doença ou quero a cura. Porque muitos vão dizer assim, não, Adriana, não funciona assim. Às vezes a pessoa não quer ficar doente, e realmente ela não quer. Ninguém quer ficar doente. Às vezes o processo é tão inconsciente que ela não percebe, que ela não consegue se perceber. Para isso precisa olhar mais de perto. Mas o fato é, toda doença remete a uma emoção, a um sentimento e a um comportamento, os quais precisam ser olhados. Deixa eu só responder aqui, tem umas perguntinhas, uns comentários, eu vou mencioná-los para a gente discutir juntos. A Marilu diz, eu fiquei com pressão alta depois do falecimento da minha mãe. É isso mesmo, Marilu. Normalmente, a pessoa vai adquirir a pressão alta após um impacto muito grande na vida dela. Mas ela não precisa ficar com essa dor, entende? Você precisa olhar para essa dor na questão do falecimento da sua mãe, dissolver essa dor, que de verdade a tendência é que você normalize e equilibre a sua pressão. É uma regra? É verdade isso? Não, não é uma regra, mas é o que os estudos mostram, que a tendência é que quanto mais eu tiver com os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus comportamentos, tudo equilibrado ou o mais próximo possível do equilíbrio, mais saudável eu estarei. Entende o que eu quero dizer? Aqui também pressão alta, tem pressão alta. Normalmente é a pressão alta que se destaca mais, né? A pressão baixa muita gente tem, né? Mas é bem menor o número. E outra coisa que eu quero deixar bem claro também. Outra não, duas coisas que eu quero deixar bem claro. Primeiro, a pressão alta, eu não estou falando, por exemplo, que nem a Marilu trouxe pra gente. Eu fiquei com pressão alta depois do falecimento da minha mãe. Ok, depois do falecimento, te deu a pressão alta naquele momento e depois não deu mais? Ok, tá tudo certo. Foi aquele impacto, foi a maneira que o organismo achou para se defender, para reagir. Tá tudo bem, não é uma doença. Agora, se eu tomo um remédio contínuo para aquilo, se eu tenho que ficar toda hora indo ao médico, medicando, olhando, então sim, então envolve sim as emoções, por mais que muitos digam que não. Eu costumo dizer o seguinte, a questão da sentimento, emoção, comportamento, as pessoas podem dizer assim, eu não acredito, como é que uma emoção vai fazer eu ficar doente? Isso não tem lógica, isso, né? As pessoas dizem, e eu respeito isso. Mas, em contrapartida, eu digo, eu, Adriana, não acredito no sol. Sol não existe, né? Vamos dizer assim, é uma metáfora, tá, gente? O sol não existe. Mas aí eu saio da minha residência, do meu trabalho, enfim, da onde eu estiver, e vou para o ar livre. E no ar livre, o sol tá lá, radiando e batendo em mim. Ei, pouco importa se eu acredito no sol ou não. O sol tá batendo em mim, vai me afetar, vai me atingir. A mesma coisa é a relação das doenças com as emoções. Mesmo que eu não acredite nas doenças, mesmo que eu não acredite, nas emoções, que elas refletem no nosso corpo, sim, elas refletem. Né? Mesmo que eu não acredite, está funcionando para mim. Entende, gente? Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Mas tudo que foi falado, pressão alta, questão do rancor, de guardar muito, precisa aprender a soltar. A questão baixa, carência, insegurança, expectativas demais no outro, também precisa trazer isso para si. Não deixe a sua felicidade, a sua vida na mão do outro. Observe, às vezes nós acordamos, abrimos os olhos, despertamos e tal, e a gente pensa assim, hoje eu quero me sentir alegre. Então, eu começo o meu dia. E as coisas vão acontecendo, e nem sempre acontecem como a gente quer. E às vezes isso vai tirando a minha alegria. Isso vai tirando a minha alegria. Quer dizer o quê?
que eu deixei a minha alegria na mão do outro. Entende? Que somos nós responsáveis pela nossa vida, pelo nosso dia a dia, pela nossa felicidade e infelicidade, pela nossa saúde e pela nossa doença? É tudo uma questão de escolha. Ok? Então, como a gente vai se encontrar toda quarta-feira, semana que vem, na quarta-feira de manhã, se vocês quiserem, tiverem curiosidade sobre alguma enfermidade, alguma doença, né? Coloca ali nos comentários, para que daí eu possa espanar mais isso pra gente, né? Pra mim, pra vocês, pra nós. E também compartilhe com quem vocês acham que faz sentido, se fez sentido para vocês, né? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Fiquem todos muito bem e qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? Um grande beijo e até mais.